Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo, né? Hoje não vou conseguir fazer em formato de live, dia 27/11, sabadão. Vamos abordar aí alguns ativos fixos, como a gente faz todas as lives, e também algumas oportunidades aí no mercado cripto e B3 aqui pra gente, né? Então, antes de tudo, vou deixar um disclaimer: eu não sou analista de valores imobiliário. Tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Antes de começar, queria também convidar vocês a darem like nesse vídeo para ajudar o compartilhamento e também se inscrever aí no canal, né, mandando para os amigos, etc. Então vamos lá, compartilhando a tela com vocês. A gente tem Ibov fecha aí a semana com queda de 0,8%. E a gente tem um cenário aqui bem complicado, né? Assim, semana passada a gente engolfou praticamente essas duas últimas semanas de alta e deixou um sinal baixista aí pro Ibov. Marcou topo e agora a gente violou essa mínima, não conseguiu fechar abaixo. O cenário no gráfico diário fica ainda pior. A gente teve uma possível recuperação aqui nessa região de preços, configurou aqui também um falso rompimento, né? Começou a apontar para cima, quando a gente rompe a máxima desse candle aqui, sinaliza que a gente poderia ter uma continuação do movimento de alta para vir buscar essa região dos 108 mil pontos, 108, 109 mil. Então assim, essa barra da última sexta-feira, do último pregão, acabou frustrando todo esse movimento. Então quem comprou nessa região de preço começa a ficar desconfortável. Violou essas mínimas, a gente já consegue configurar aí um movimento de baixa que pode vir a acontecer. E perdendo a mínima de sexta-feira na segunda, sinaliza aí continuação desse movimento para a gente vir buscar novos níveis de suporte. O que eu encontro aqui como nível de suporte intermediário é a região dos 99, 98 mil pontos e suporte mais relevante fica ali nos 93, que seria fundo ali de setembro de 2020 e também outubro de 2020, né? Então assim, o cenário está bem baixista para o Ibov. Por enquanto não vejo nenhuma recuperação para o final de ano. A não ser que a gente consiga mudar esse panorama rompendo a máxima de sexta-feira, né? Aí a gente teria a frustração do movimento de baixa. Então, assim, o único cenário que eu vejo para a gente mudar a tendência vigente seria esse. A gente consegue também configurar aqui uma cunha descendente, que seria aí um padrão de reversão, né? Para a gente sair aí da tendência baixista para uma tendência de alta. Dá para ter essa leitura aqui dando uma falsadinha, o gráfico de 60 minutos tá bacana, mostra isso, né? Então assim, o único caso seria isso, rompendo essa cunha, a máxima de sexta-feira, para a gente sim continuar uma possível reversão de tendência. Mas agora, por enquanto, apontando aí para novas mínimas. A gente tem o DI tá arrefecendo, né? Então é um sinal interessante. Se a gente vier a perder essa mínima daqui, sinalizaria aí um pivô de baixa e a gente tem como suporte imediato essa região dos 10,76. Tem um fechamento de gap aqui, né, que acontece nos 10,90. Então assim, é muito importante o DI se segurar acima dos 11,58. Caso perca, aí realmente teria uma correção. Isso é bom para nossa bolsa, né, afinal de contas, mas o cenário ainda está bem conturbado, como eu vou falar aí do S&P agora, né? Então assim, S&P 500 a gente já vem comentando algumas semanas com vocês, está dentro desse canal de alta e estava apontando para novas máximas. Já atingiu o alvo 1 desse fundo duplo que foi armado no diário e estava apontando para os 4.767. Porém, foi alertado por aqui também uma divergência no IFR. A gente consegue ver topos nos mesmos níveis e o IFR fazendo topos mais baixos que os topos anteriores. Perdeu esse triângulo aqui ascendente, se segurou na média de 21, porém no pregão de ontem aí, perde todas essas mínimas e aponta aí para baixo. Fechou aí com queda na sexta-feira de mais de 2%. Isso é um sinal bem baixista aí para o S&P 500. Então assim, tem como suporte imediato esse topo que foi rompido, era um topo histórico, né, na região dos 4.530, 540 pontos. Então assim, eu geralmente não comento aqui Dow Jones e também a Nasdaq, mas Dow Jones, mesmo movimento, está bem fraco também. E Nasdaq a gente tem aí um falso rompimento, né, configurado, e aí perdeu a média de 21, agora sinaliza aí novos movimentos de queda. Caso perca aqui essa mínima nos 15.905 pontos, sinaliza aí uma correção um pouco maior. Então assim, bolsas americanas caindo, apesar dos juros aqui tendo esse movimento
para dar uma arrefecida, né, muito dificilmente a gente poderia ter bolsa para cima por conta desse cenário. Então, assim, lá fora caindo, não vejo tanta força para o Ibov assim reverter tendência no curtíssimo prazo. Tá bem? Compartilhando a tela aí novamente, vamos dar uma olhadinha aí no DXY, Dólar Index, gráfico semanal. Deixa aqui um candle de indecisão, né, uma shooting star, dá para ter essa leitura, um doji. Bateu praticamente ali o alvo desse fundo duplo do semanal gigante, tá assim esticado, 3 semanas negociadas aí fora da banda superior de Bollinger, IFR nos 71, abre espaço sim para uma correção. Suporte imediato aí a média de 9 junto com esse fundo aqui que foi rompido, né? Agora vai servir como suporte na região dos 94,650. Dólar futuro semanal aqui, a gente está apontando para cima por enquanto, essa região dos 5.700, 5.800. Se segurou bem aqui nessa zona de suporte, né, que foi resistência anteriormente. Voltou a virar média de 9 para cima, rompeu, ativou 9.4 no semanal. Quando a gente dá uma olhada aqui no gráfico diário, por enquanto, o movimento continua saudável aí para cima. Porém, o pregão aí de sexta-feira de ontem foi um pregão cheio de surpresas, né? A gente fechou o dia aí com alta praticamente no 0 a 0, né? 0,14 de alta. Porém, a gente abriu um forte gap de alta, né? E devolveu todo esse movimento. Então, assim, é um candle bem feio para o dólar. E se caso a gente perder essa mínima aqui na região dos 5.552, a gente abre espaço sim para uma correção, para vir buscar níveis de suporte. Então, assim, vale a pena ficar de olho. O dólar está um cenário bem conturbado, né? Caso a gente rompa essas máximas, sim, a gente aponta para aquele nível de preço que eu tinha comentado anteriormente, 5.800, 5.700, né? Caso contrário, venha perder a mínima, sim, abre espaço para correção. E esse suporte anterior, aí, essa região dos 5.450, vai servir como suporte imediato. Caso venha perder, a gente só encontra suporte na região dos 5.300. Fala aí de Brent Commodities, né? Tava apontando aqui para os $76, tinha comentado com vocês há algumas semanas, já faz bastante tempo. Pivô de baixa, média de 21 cruzou para baixo e agora no pregão de sexta-feira aí teve esse forte movimento de queda, né? Caiu mais de 11,4%. Tá perdendo aqui esse canalzinho de alta, né? A gente consegue ver esse movimento aqui. Deixa eu traçar aqui uma LTA para dar uma olhadinha. Não tem muito o que fazer por aqui, né? Então, assim, tá bem um cenário bem fraco aí pro Brent. Veio testar aqui essa região de suporte. E agora, com essa perda de mínimas aí, acredito que tem espaço sim para um repique, óbvio. Uma pancada dessa aqui muito forte, IFR já chegou no nível de 30, longe das médias, banda se abrindo aí. Há espaço sim para uma correção. Mas com o movimento que teve agora, perdendo todas essas mínimas, acredito sim que a gente tem espaço para fazer novos movimentos de queda. Isso aí pode influenciar aqui no setor de combustíveis, né? 3R, Petrobras, Prio, diversos papéis aí podem sofrer com esse movimento de baixa. Falar aí de boi tá um foguete, né? Gráfico semanal virou a média de 9 para cima aqui, rompeu 9.1 de compra, tá rodando aí, mas sim tá esticado, o IFR tá próximo ali dos 70 do semanal, porém quando a gente vê no diário, ele está corrigindo praticamente no preço, né? Porque uma correção ela pode se dar de duas formas. Em tempo, em relação ao tempo, que ele fica meio lateral, ou em relação ao preço, que aí a gente vê a correção que normalmente acontece. Nesse caso, quando a gente tem uma correção aqui no tempo, demonstra que os compradores estão muito fortes nesse ativo. Dado esse movimento de alta, realmente, a gente cruzou a média de 21 aqui com a média de 9, rompeu reto para cima e agora está meio que lateralizando. Se a gente vir romper essa máxima aqui deixada na região dos 320 e 90, abre espaço para novos movimentos de alta. Eu não entraria comprado aqui justamente por conta desse movimento todo esticado. Eu esperaria uma correção até esse nível de preço aqui dos 300. Ali onde está assim, apontando agora a média de 21, então assim, fazendo uma correção natural até essa região daqui, eu fico mais comprador, tendo aí uma melhor relação risco-retorno. Falando aí de milho a gente tinha comentado com vocês, até tá riscado aqui esse movimento, veio fazer essa correção, sentiu o nível de suporte anterior e agora pivotou para cima, 9.1 de compra, já rompeu a média de 9 com a média de 21, né? E agora vem acumulando aqui em formato de triângulo, um triângulozinho, né, pequeno,
eu vejo sim espaço para mais altas aí no milho. Rompendo, a gente tem resistência imediata, essa região aqui, dos 90 com 40, e depois ali em cima nos 94 e 70, né? Pode puxar isso aqui um pouco mais, a gente vai ver que serviu aqui como resistência, suporte novamente, agora resistência. Então assim, esse nível dos 94, 60, 95 possivelmente vai servir como nível de resistência bem importante aí para o milho. Recuso até a média de nova, acredito que são oportunidades aí de compra. E por último aí das commodities, a gente fala do café. Café no semanal tá bem interessante, rompendo aí máximas, porém, segundo candle aí consecutivo, fechando fora da banda de Bollinger, né? Então assim, IFR no 78, abre espaço sim para novas correções, por enquanto no gráfico diário é isso que vem fazendo, correção aqui até a média de 9 são oportunidades de compra, se vier até a média de 21, onde está se encontrando aqui o topo rompido, observa, topo rompido, média de 21, e mostrar a reação por parte dos compradores aqui, melhor ainda, para aí sim a gente ver um movimento de alta com melhor relação risco-retorno, pivotando por aqui. Beleza? Vamos passar aí agora para algumas criptos. Primeiro falando aí do Bitcoin e Ethereum, que a gente sempre fala aí de maneira fixa em todas as lives, e depois abordando aí algumas oportunidades que eu estou vendo para o mercado de criptos, né? Essa semana aí a gente teve um movimento de queda bem interessante, Bitcoin corrigiu, Ethereum corrigiu e as altcoins também estão fazendo um movimento parecido, tanto é que não lembro se eu tinha visto alguma oportunidade de compra dentro dessas altcoins aqui no mercado de cripto, né? Então assim, vamos lá comentando para não colocar o burro na frente da carroça. A gente tem aqui Bitcoin fazendo um pivô de baixa, tinha feito um micro pivô aqui, divergência, né, no IFR que eu tinha comentado há algumas semanas, corrigiu, fez o movimento esperado e agora perde essas mínimas. Por enquanto, está se segurando nessa zona de suporte dos 53, 54, que foi topo anterior rompido. E caso a gente veja a continuação desse movimento de queda, a gente vai encontrar suporte nos 48,600. Alvo 1 desse pivô fica nos 46. E no pior dos casos, se a gente vier uma correção mais forte no Bitcoin, a gente tem essa zona aqui dos 40 mil dólares como suporte muito importante. Se a gente puxar para cá, a gente vê que essa região aqui foi uma região de briga bem interessante nos 40 mil dólares. Então, para mim, inclusive na minha carteira pessoal, estou fazendo operações de compras aqui no Bitcoin, já deixando alertado aí para vocês. Já comprei aqui no 54, tem ordem aqui no 53, 48, e aí vai descendo, né? Formato aí pescaria. Ethereum movimento parecido, porém o Ethereum está bem menos fraco do que... A melhor definição seria mais forte do que o Bitcoin. Os dois estão fracos, porém o Ethereum está mais forte do que o Bitcoin. A gente vê aqui um possível pivô de baixa, né, caso a gente venha perder essas mínimas, que projeta algo ali nos 3 mil dólares. Bull market muito forte, ele está se segurando nessa zona aqui de topo, e caso vier realmente a corrigir, essa região aqui dos 3 mil dólares é uma região interessante aí para o Ethereum, né? Eu até fiz uma operação essa semana na paridade Ethereum-Bitcoin, compartilhei lá no TC Cripto, foi em relação a esse movimento aqui. Rompeu para cima, consegui botar alguns satoshis a mais para conta, porém eu fui puxando os stops, né, para fazer um stop gain aqui nessa relação, nessa operação, e eu vejo uma operação bem interessante aqui que veio até compartilhado para mim através de um amigo, né, o Luiz. Então assim, teve esse forte movimento para cima, está acumulando aqui em formato de triângulo, dá para ter leitura de uma flâmula, etc. E rompendo aqui para cima a gente tem como alvo essa região do 0,10. Então acredito que está bem interessante essa relação aqui Ethereum-Bitcoin. Comentando aí, indo para nossa lista, né, definitivamente, a gente tem Atom, deixa eu botar aqui o gráfico diário, que eu gosto de operar por aqui, na verdade em 4 horas eu ainda acho que é mais interessante. Então assim, Atom a gente veio fazendo essa acumulação, movimento de alta, acumulou, a expectativa era rompimento para cima, esse movimento não aconteceu, a gente virou média de 9 aqui e média de 21 para baixo, veio testar e voltou a cair novamente. Até tenho compartilhado essas setas aqui, tinha sido feito anteriormente, lá no TC Cripto. Então assim, Atom só viria movimento de alta caso a gente se segurasse nesses 28, 60, essa região de topo aqui que foi rompido, e aí começasse a mostrar força compradora. Não aconteceu, veio testar esse nível de suporte, e agora, caso a gente teste aqui e mostre fraqueza, acredito que sim tem movimentos de corretivos aí na Atom para vir buscar essa região de suporte dos 17,30, né? Suporte intermediário aqui tem na região dos 23,50. Luna mostra fraqueza também. A gente teve aqui uma cunha ascendente, né? Movimento de reversão
mostra que os compradores estão comprando, mas não com tanta força quanto anteriormente. Então isso é um sinal de fraqueza. É isso que reverte tendência, né? Então assim, movimento de alta bem arrastado, rompeu para baixo, teve o cruzamento das médias, média de 21 já começa a apontar para baixo também. Então caso a gente venha perder aqui essa região de mínima, nos 38,50, 38,40 aqui, abre espaço para novas correções. Suportes imediatos aqui a gente tem essa região dos 33,20 e depois ali logo abaixo nos 25,40, né? Esses 22,51 foi esse topo aqui que foi rompido, marcado ali em março de 2021. A VAX, Avalanche, essa escala aqui é bem complicada, né? A VAX, sim, aqui é uma cripto que eu acredito que tenha boa relação risco-retorno para compra. A gente está reagindo aqui na média de 21, deixando o candle comprador. Eu gostaria que viesse mais volume nessa região daqui, deixando o candle comprador amplo e com volume. Eu gosto dessa operação. Stop aqui abaixo das mínimas, né, abaixo da média de 21, para a gente ver a continuação desse movimento de alta após romper esse triângulo aqui. Então tá bem interessante a VAX. É uma das poucas aí que eu vejo operação na ponta compradora. Matic, a gente teve esse movimento de alta, a expectativa era acumulação para romper e vir buscar novas máximas, né? Fez o movimento ao contrário, aqui a gente não pode ter paixão com esses ativos, né? Então assim, rompeu para baixo, veio fazer teste dessa zona aqui de suporte que foi rompido, e aqui esse candle do dia 26 de ontem, né? Engolfa todo esse movimento de alta aqui que estava bem interessante. Então assim, vejo o Matic não com os olhos tão interessados para compra. E caso a gente venha perder essa mínima daqui, aponta aí para novas correções. Então, quem tem Matic na carteira, vale a pena ficar bem atento aí. E quem gosta de operar na ponta short, daria para operar nessa região daqui, para vir buscar essas mínimas inicialmente, né, na casa do $1. E movimento para baixo aqui, esse movimento inteiro para baixo, a partir do rompimento, projetar alvo muito lá embaixo no 0,66, zona de suporte aqui de 20 de julho, né? Se vai chegar, ninguém sabe, não pode ter certeza. Porém, a gente pode ter esse movimento daqui, que seria um movimento um pouco mais... não, foi o contrário. Um movimento um pouco mais conservador. Nossa, deixa eu traçar de novo, porque tá complicado. Um movimento um pouco mais conservador seria esse alvo daqui, no 1,19. Então, assim, essa região daqui, $1 aqui, por enquanto, é para onde está apontando aí Matic. TRX... rompe aqui, né, o que dá para ter uma leitura de um triângulo ascendente. A expectativa era que rompesse esse topo aqui e continuasse o movimento de alta. Violou apenas, fechou acima, né, como dá para ver por aqui, mas devolveu todo o movimento, configurando aí um falso rompimento, né? E agora, no pregão de ontem, perdeu essa LTB e agora está fazendo um repique. Então acredito que vendedores estejam dominando nessa região daqui. Recusa até a média de 9 são oportunidades de venda para a gente vir buscar essa região do 0,77. FTT, mesmo cenário, a gente perde uma LTB aqui bem interessante, recua até a média de 9, engolfa todo esse movimento no candle de ontem, volume não foi tão interessante, volume na média, né, praticamente, e se caso a gente venha perder essa mínima aqui deixada na região de 46,60, abre espaço para novas correções. Então assim, pivô de baixa, traçado de forma clássica, projeta alvo nos 27,72. Alternado, alvo nos 34, essa zona aqui de topo. Então assim, FTT está com um cenário aí bem baixista. FTM também, cunha ascendente, rompeu para baixo, recua até a média de 21. Inclusive, acabei pegando uma operação aqui que foi compartilhada lá no TC Cripto, quando a gente rompeu essa máxima aqui, pivotando num gráfico de 4 horas. Então, eu acabei conseguindo pegar esse movimento, fui ajustando o stop, dado que seria um movimento contra a tendência, que eu enxergo, né? Acabei saindo no stop gain, né? Bateu lá, e agora reverte aí todo esse movimento para baixo. Então assim, a gente teve um PC de venda aqui, né? Dá para ter essa leitura, média de 21 apontado para baixo, perdendo essas mínimas aqui, abre espaço para novas correções. Suporte imediato, essa zona aqui do 1,76, que foi topo rompido e agora esse fundo, e caso a gente venha perder aí, abre espaço para novas correções até esse fundo no 0,94. Nier também está um movimento bem fraco, né? A gente tinha essa acumulação aqui. Quando teve esse rompimento, a minha expectativa era, opa, vamos romper para cima, nesse daqui, ó, nesse candle. Porém, não fez o movimento esperado, devolveu todo esse movimento para baixo, rompeu, voltou para dentro dessa congestão
e agora vem perdendo essas mínimas fazendo um pivô de baixa. Então assim, média de 21 apontada para baixo, média de 50 também. Por enquanto, vejo novas quedas aí, apontando de forma clássica a projeção de FIBA, fica ali alvo nos 4,14. Porém, tem suporte muito importante nessa região aqui dos 6,18. Então, vale a pena ficar de olho aí em NIA. Possíveis correções aí podem acontecer nesse ativo, né? Para quem gosta de longo prazo, gosta do projeto, etc., são oportunidades de compra, né? Como eu estou fazendo agora em Bitcoin, acumulando aí alguns satoshis. Elrond, GLD, papel, essa cripto está muito forte, né? É uma das poucas também que eu vejo a oportunidade de compra. Acabei comprando nesse candle daqui, compartilhei no TC, peguei um movimento de alta bem interessante, fez um recuo até a média de 9 e agora aí volta a virar a média de 9 para cima, deixando 9,4 de compra armado. Gostaria que viesse um pouco mais de volume, mas vejo sim que tem uma boa relação risco-retorno. Tá engolfando esse movimento de queda, né? Então assim, rompendo essas máximas, deixa eu pegar a ferramenta aqui, rompendo essa região de máxima aí, fica interessado para ponta compradora, stop na mínima, para a gente vir buscar aí esse movimento, né? Assim, esse movimento de alta projetado para cima, eu tenho um alvo nos 799, alvo de longo prazo. Então pode ser que aconteça de vir para essa região daqui, ou que praticamente dobraria de preço aí essa cripto, né? 80% de alta. E super, comentei com vocês esse movimento de alta, né? Quem quiser dar uma confirmada aí, dá uma olhada em algumas lives anteriores. Rompimento dessa LTB, que virou a média de 9 para cima, entrada na máxima, stop na mínima, fez esse movimento de alta. E agora o que é que eu estou vendo é o seguinte, reversão de tendência. A gente fez um recuo até a média de 21, tinha sim uma oportunidade de compra aqui, rompeu. Porém, vocês percebem aqui que a gente violou essa máxima e devolveu todo o movimento, ou seja, a pressão vendedora aqui está muito forte. Fez esse candle aqui baixista, rompendo a média de 21 e agora está fazendo um repique. Caso a gente venha perder aqui essa mínima deixada nos 1,35, sinalizaria aí um movimento de baixa, né? Configurando um topo duplo que projeta alvo no 0,63, que seria basicamente aqui essa LTB rompida, vindo testar ela novamente, né? Então, acredito sim que tem espaço para novas quedas, uma correção caso a gente venha perder essa mínima, ok? Suporte intermediário, que é bem importante, né? Essa região aqui do 1,34, 1,22, que seria esse topo anterior rompido. Alvo 1 foi atingido, então é isso aí que eu estou vendo para as criptos, né? Vamos dar uma abordada aí alguns ativos que eu estou vendo no nosso mercado, gráfico semanal, sempre para position, e aí a gente finaliza o vídeo de hoje. Ambev, o que eu estou vendo aqui, gráfico semanal. Gráfico semanal, a gente teve todo esse movimento de alta aqui. Eu consigo replicar esse movimento aqui a partir da média de 21. Projeta alvo ali nessa região de máxima nos R$20, né? Ela está fazendo um recuo natural até a média de 21. Tem aqui um PC de compra. Sim, foi uma correção bem forte essa semana, como a gente pode ver aqui. Porém, o volume não foi acima da média como foi esse movimento aqui de alta. Então, continuo acreditando no movimento de alta de Ambev. Porém, gráfico diário aí, como a gente está de olho, perdeu a média de 21. A gente precisa se sustentar nessa região aqui dos 16 e 20, 16 e 10. Caso mostre reação por parte dos compradores aqui, fique interessado na ponta compradora para vir buscar essas máximas nos R$20. Caso contrário, aí mudaria a tendência do papel. CESP, eu vejo a mesma coisa. Aqui teve um fundo duplo, foi ativado, provavelmente aqui bateu o alvo, ou próximo disso. Vou traçar aqui desse menor fundo até esse topo. Chegou bem próximo, né, de atingir o alvo, recuou, está se segurando na média de 21 por enquanto, né? Então assim, esse recuo veio com baixo volume, como vocês podem perceber. Essas 3 últimas semanas aqui de queda, dê uma olhada aqui embaixo. 3 últimas semanas aí de queda com volume abaixo da média. Então, se segurando nessa região, mostrando força por parte dos compradores, eu fico interessado aí para buscar novas máximas, inicialmente na região dos 27 e depois R$29. Ambipar, expectativa no gráfico diário seria a reversão de tendência. Porém, gráfico semanal aí, a gente viola essa máxima do 9.1 e frustra o movimento de alta, né? Então, assim, tem aqui um 9.4 entre milhões de aspas, porque a gente acabou violando aqui a máxima, né? 9.4 ele não viola. Então, assim, perder a mínima dessa semana, a gente teria aí um possível movimento de correção para vir testar aqui, inicialmente, esse fundo, né, deixado nos 35 e 34 e depois logo abaixo nos 31,59. BRAP, mesmo cenário, recua até a média de 9, viés de baixa bem forte. Veio testar aqui essa zona perdida, né, de suporte. Testou, deixou essa sombra,
entrou pressão vendedora nessa região, perdendo a mínima, a gente continuaria aí movimento de queda de BRAP, né? O movimento que eu estou vendo aqui é todo esse daqui para baixo, fica alvo nos 27. É um alvo bem longo, então assim, pode ser que chegue lá, pode ser que não, mas a gente tem um suporte imediato aqui na região dos 37 e pode realizar uma parcial nessa região dos 35,70. Então, não vejo compras por enquanto em BRAP, pelo contrário, acredito que está sim apontando para novas mínimas. Caixa Seguridade, eu tinha aqui uma expectativa que foi frustrada, e isso daí no mercado acaba tendo movimentos muito fortes ao contrário. A gente teve esse movimento de alta, acumulou aqui, tentou romper, violou máximas e não conseguiu. E essa semana de agora aí a gente devolve todo esse movimento de alta das 3 semanas, né, praticamente, com apenas um candle com volume próximo à média aí, né? Volta a virar a média de 9 para baixo. Caso a gente venha perder essa mínima aqui, pode ser que a gente continue esse movimento de queda na tendência atual vigente, que seria de baixo, né? A gente teria aqui uma possível reversão, que seria esse movimento a ser surfado. Então assim, perdendo essas mínimas, aponta por enquanto aí para 7,45, na verdade 7,46, né? Essa mínima aqui deixado no dia 6 de outubro. FESA 4, vem alertando com vocês aí esse movimento de queda há algumas semanas. Não tem traçado aqui porque eu tinha feito no Profit. Deixa eu puxar aqui para vocês. Esse movimento aqui que eu estava de olho, deixa eu até botar o gráfico de linha para ficar mais claro. Eu venho traçando aqui essa cunha ascendente, uma cunha ascendente, né, aqui, deixa eu trocar esse gráfico aqui para branco, pronto, uma cunha ascendente, fraqueza por parte dos compradores, como venham alertando, né, nos últimos papéis, rompeu para baixo, fez um pullback e continuou o movimento de queda. Agora fez o pivô, né, como dá para ver aí no gráfico de linha, e no gráfico semanal, no gráfico de candles mais claramente, né? Perdemos essas mínimas aqui e por enquanto vem alertando aí a venda que aconteceria foi na perda dessa mínima daqui e agora está apontando aí para novas mínimas. Acredito que a gente possa encontrar suporte. Tem uma região de suporte nesses 43, 44, mas suporte mesmo importante ali na região dos 33,67. Louca América, estou vendo aqui apenas um movimento de pullback. A gente fez esse movimento aqui, topo duplo, né, foi ativado e agora está fazendo um repique natural com esse movimento de alta. Não vejo que é uma continuação desse movimento, dado que a gente está bem arrastado. Média de 21 apontando para baixo. Então, caso venha perder aí essa mínima do pregão da última semana, a gente sinalizaria aí uma continuação do movimento de queda desse papel. Então, teria sim uma boa relação risco-retorno, stop acima dessas máximas, start na mínima, para a gente vir buscar inicialmente essa região dos 19 com 70, né, que foi aqui essa mínima, e depois aí apontaria para, deixa eu traçar aqui para vocês, todo esse movimento aqui de baixo, esse movimento aqui do topo duplo, né, para baixo, projetar o ali nos 13,46. Então seria sim uma queda muito forte no papel, uma queda violenta, né? Então assim, não vejo compras por enquanto, somente se a gente fizesse esse movimento aqui. Traçar aqui para vocês. Foi para cima, se segurou nessa região, fez um fundo maior que o fundo anterior e aí mostrou reação por parte dos compradores, né? Mas por enquanto não tem nada a se fazer na ponta compradora. Vejo oportunidades aqui apenas na ponta vendedora. Movida aí, perde essa LTA, né, que vem acompanhando os preços, fez um pullback, recuou forte aqui no pregão do dia 18, na semana do dia 18, né, na verdade, gráfico semanal, recua até a média de 21 e tem aqui um lindo PC de venda. Start na perda da mínima, stop na região da máxima, como manda aí o setup, né? E aí, perdendo essa mínima, a gente teria a continuação do movimento de queda para vir buscar inicialmente essa região dos 14,60, que foi fundo anterior. Então tem sim uma boa relação de retorno, praticamente aí 2 para 1. E por fim, para a gente finalizar esse vídeo, um pouco próximo de 30 minutos, né? Não quero me alongar muito, a gente tem Uzi Minas, fez um pivô de baixa aqui. Deixa eu ver, provavelmente já teve o alvo 1 atingido. Não, alvo 1 fica aqui na região dos R$10. Então assim, perdendo essa mínima, a gente sinalizaria aí continuação do movimento de queda, stop na região de máxima, né? A gente vem mostrando fraqueza, acumula aqui nessa região e na última semana teve uma pressão vendedora, dado que a gente vê esse candle aqui com uma sombra muito grande, né? Então tá tentando reverter tendência no gráfico diário, mas gráfico semanal apontando para baixo. Para realmente voltar a ter um viés altista no curtíssimo prazo para Uzi Minas, eu gostaria que a gente rompesse essa região dos R$14
para aí sim ativar um fundo duplo, né? E aí sim a gente começar a ver zigue-zagues ascendentes a partir dessa região para vir buscar os 17,40, R$17. Tá bem? Então por hoje é isso. Convido vocês aí a conhecerem, né, o TC, maior plataforma aí de investidores da América Latina. Logo na descrição tem um cupom de desconto aí de 20% para o nosso plano Master. E é isso. Compartilha o vídeo aí com alguns amigos que operem em mercado, que gostam do mercado financeiro, para ver aí oportunidades para a próxima semana. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aí no canal e também, se tiver interesse, minhas redes sociais estão logo aqui abaixo. Lucas de Assis, com V no lugar do U, em todas as redes sociais. Então por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana aí. Vejo vocês na próxima semana. E dentro do TC aí, 24/7 no canal Master AT, falando aí de B3. E também TC Cripto, abordando algumas criptos aí, algumas oportunidades de curtíssimo prazo. Beleza? Então por hoje é isso. Valeu, abraço. Tchau, tchau.